Olá, bem-vindos ao canal Alenart. Neste vídeo irei explorar a narrativa e os mistérios de Honeymoon, um filme bem interessante de 2014 com uma pegada meio Lovecraftiana misturada com horror corporal, além é claro de um mistério bastante envolvente que te mantém interessado na narrativa do início ao fim. A história começa quando, logo após se casarem, Paul e sua esposa Bea vão para uma floresta, onde passarão a lua de mel em uma cabana isolada. Essa cabana pertence à família de Bea e fica em uma área afastada do Canadá. Ao chegarem, Bea começa a mostrar o lugar para Paul, e vemos que em meio à decoração havia uma pele de urso pendurada na parede, isso porque o pai de Bea adorava caçar. À medida que a noite cai, os dois aproveitam aquele lugar como os recém-casados que são. Só que mais tarde, naquela noite, enquanto dormiam, uma luz misteriosa brilhou diretamente sobre o casal. Na manhã seguinte, após o café da manhã, Paul volta a olhar para a pele de urso, pois parecia fascinado por ela. Logo depois, o casal vai para este barco e fica claro que Paul tem muito medo da água. Bea, por outro lado, não tem e decide nadar. Só que a água do lago está muito fria, assim eles não se sentem encorajados a ficarem ali. Mais tarde, o casal vai a um restaurante, onde não há ninguém além de um homem que parece bem irritado. Ele diz de maneira ríspida que o restaurante está fechado. Paul e Bea, achando aquilo muito estranho, decidem ir embora, mas neste momento o sujeito percebe que conhece a nossa protagonista. Acontece que ele, cujo nome é Will, era um amigo de infância dela. Bea, reconhecendo o amigo, fica mais animada. Eles começam a conversar sobre o passado e Will conta que o restaurante pertence à família de sua esposa, Annie, mas que ele é quem tem cuidado de tudo ultimamente. Logo depois, a tal Annie aparece e manda Paul e Bea saírem dali. Will tenta acalmá-la e explica ao casal de jovens que sua esposa não está bem. E tudo isso acrescenta mais um tom de estranheza naquela situação toda. À noite na cama, Bea não consegue parar de pensar no que aconteceu. Havia algo curioso em relação ao seu amigo de infância e a esposa dele. Algum tempo depois, as luzes da casa começam a piscar e o alarme de Paul toca. Ele queria pescar naquela manhã, mas ao se preparar para sair, ele percebeu que ainda estava muito escuro, portanto demoraria ainda para amanhecer. O que quer dizer que seu despertador tocou antes do horário correto. Mas isso não era a coisa mais estranha, porque logo o rapaz nota que Bea não está na cama. Ele começa a procurá-la na cabana, mas não a encontra. E ao entrar na cozinha, o protagonista vê que a porta dos fundos está aberta. Ele vai para fora e logo Paul ouve algo se movendo na mata. Quando decide investigar o que era aquilo, o jovem encontra sua esposa nua e num estado catatônico, no meio da floresta. Paul a pega nos braços e a leva para a cabana, tentando fazer Bea voltar a si. Paul agora está muito assustado e pergunta a Bea como ela foi parar naquele lugar. Ela diz que talvez estivesse sonâmbula, mas insiste que está perfeitamente bem agora. Mesmo com Paul não parecendo satisfeito com a explicação, Bea continua afirmando que não havia por que se preocupar. Na manhã seguinte, a moça prepara o café da manhã, mas Paul percebe que ela está um pouco desajeitada, agindo de maneira que não era comum. Ele pergunta novamente o que está acontecendo e ela dá a mesma resposta, que está bem. Mas dessa vez ele não deixa a coisa por isso mesmo e sugere que ela consulte um médico, porém Bea se recusa. Assim como no outro dia, eles vão até o lago e Paul pega um sapo e começa a brincar com ele. Bea fica apenas olhando para ele sem reagir, o que o deixa desconfortável, já que ela sempre era bastante animada e gostava de brincar sobre tudo. Minutos depois, a jovem decide pular na água, sendo que após o mergulho, ela se surpreende devido à água estar muito fria. Paul acha isso muito esquisito porque ela tinha entrado no lago no dia anterior e deveria saber como estava a temperatura. Para somar a todas essas bizarrices, as coxas da moça apresentavam algumas marcas vermelhas, que Bea rapidamente tenta esconder quando percebe que seu marido as viu. Quando ele pergunta o que é aquilo, ela diz que devem ser picadas de mosquito. Em seguida, Bea avisa que vai tirar um cochilo, o que deixa Paul ainda mais intrigado. O rapaz decide voltar ao local onde encontrou Bea na noite anterior e encontra a roupa de dormir dela. Ao pegá-la, vê um líquido estranho no tecido. Ele também percebe que há mais de uma pegada no chão, o que quer dizer que ela não estava sozinha. Ao voltar para casa, ele encontra Bea parada na frente do espelho, falando sozinha. Ela parece estar ensaiando o que dizer para seu marido. Paul a observa atentamente e é levado novamente a pensar que tem algo muito errado com ela. Em outra ocasião, ele tenta se aproximar romanticamente da jovem, mas Bea o interrompe
e repete exatamente a mesma frase que estava ensaiando no espelho, ao dizer que está com dor de cabeça. O protagonista fica ainda mais desconfiado e pergunta se aconteceu alguma coisa naquela noite, mas Bia novamente insiste que só estava sonâmbula. Paul, no entanto, sabe que ela nunca teve esse tipo de comportamento antes. No meio da noite, Paul não consegue dormir e de repente Bia levanta da cama. Ele se levanta e pergunta onde ela foi e ela responde que só foi beber água. Ele então questiona sobre o copo e Bia não sabe o que responder. Após isso, os dois voltam a dormir e mais uma vez uma luz estranha entra na cabana. Dessa vez o jovem percebe a luz, pega uma arma e sai para ver o que está acontecendo. Ele vê uma figura parada na floresta, mas no momento em que olha para ela, a sombra desaparece. O protagonista corre atrás daquela coisa, mas não encontra nada. Para tentar espantar o que quer que seja, ele atira para o alto. Enquanto isso, Bia sai para a varanda para ver de onde veio o tiro, e Paul volta para a cabana e começa a trancar todas as portas e janelas. Ele diz a Bia que havia alguém lá fora e que vai atrás dessa pessoa, mas Bia insiste que ele deve ter imaginado tudo e que não havia ninguém ali. Irritado, o rapaz confronta sua esposa ao perguntar se havia outra pessoa com ela na floresta na outra noite. Bia continua repetindo a mesma coisa, dizendo que não havia ninguém. Paul começa a suspeitar que Will estava com Bia naquela noite e mostra a roupa dela que ele achou na mata. Ele pergunta por que ela mentiu sobre o que aconteceu, mas a mulher responde que estava sonâmbula e não lembra de nada. Os dois discutem feio, Paul argumenta que só quer protegê-la, mas Bia acusa ele de estar exagerando e estragando a lua de mel. Naquela noite eles dormem em quartos separados, ambos preocupados e confusos. E na manhã seguinte o protagonista encontra Bia escrevendo em um caderno. Ela estava anotando seu nome, idade, endereço e o nome do marido. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela rapidamente esconde o caderno, dizendo que não é nada. Agora Paul está realmente atordoado, porque sua esposa está agindo de uma maneira completamente enigmática. Ela tenta conversar com ele, mas o rapaz se afasta. Novamente ele questiona sua esposa sobre as marcas nas coxas dela, e Bia diz que já tinha melhorado. Mas ao olhar mais de perto, Paul percebe que na verdade pioraram muito. Para ele aquilo não parecia picada de inseto, era algo grotesco que ele nunca tinha visto antes. Em uma atmosfera de estranheza e melancolia, os dois decidem ficar no barco mais tarde. Paul diz que eles deveriam ir embora, pois sente que tem algo que simplesmente não está certo. Bia se recusa, dizendo que está se divertindo e quer ficar. Eles começam a se beijar, mas quando as coisas esquentam, a jovem começa a sangrar. De volta à cabana, o jovem insiste para ela ir ao médico, mas a mulher diz que não, porque não é nada e que ela só está menstruada. Paul, no entanto, sabe que não era nada daquilo que ela estava falando, e diante disso ele decide confrontar o Will, acreditando que ele está por trás de tudo isso de alguma maneira. Ao ir até o restaurante, ele encontra Anne do lado de fora. Ela está agindo do mesmo jeito estranho que Bia e tem marcas idênticas nas coxas. Anne diz que Will está escondido e avisa Paul para ficar longe. Logo depois, o protagonista encontra o boné ensanguentado de Will, boiando na água. Isso faz com que ele vá até a casa de Will e lá o rapaz acaba encontrando no computador vídeos do sistema de vigilância. Havia um vídeo de Anne saindo à noite rumo à floresta, sendo atraída por uma luz parecida com a luz que Paul viu na cabana em que estava com sua esposa. No meio disso tudo, as luzes começam a piscar. O protagonista se levanta e encontra várias anotações com informações básicas sobre Anne, como o nome dela e de Will. Eram informações que a própria moça havia anotado, assim como Paul viu Bia fazendo antes. E o mais estranho é que as anotações estavam sujas, com o mesmo líquido estranho que ele viu na roupa de Bia. Ao sair da casa, uma sombra o observa. Finalmente, de volta à cabana, o jovem começa a ler o diário de Bia. Quando ela aparece, ele a acusa de não ser sua esposa. Paul então exige saber o que está acontecendo entre ela e Anne, isto é, porque as duas estão agindo parecido, e ele ainda acredita que Will tem algo a ver com tudo isso. Bia, no entanto, diz que apenas quer protegê-lo. Irritado, o rapaz começa a procurar as chaves do carro para que os dois possam ir embora daquele lugar, mas a esposa dele se tranca no banheiro. Quando Paul arromba a porta, ele encontra Bia se ferindo repetidamente, na região íntima. Aterrorizado, ele decide amarrá-la na cama. Atordoado, o jovem começa a fazer perguntas básicas sobre o relacionamento deles, mas Bia não sabia responder nenhuma delas, e de repente a mulher sente algo se movendo dentro de seu corpo. Bia pega a mão de seu marido e a coloca dentro de sua região íntima. Paul grotescamente tira algo de lá de dentro.
Era uma criatura pegajosa e não humana, uma forma desconhecida, fruto dos piores pesadelos que alguém pudesse ter. A este ponto, a esposa do protagonista decide contar o que aconteceu. Ela diz que algo a atraiu para a floresta naquela noite terrível. Era aquela luz misteriosa. Havia algo lá, formas sombrias vindas de algum lugar desconhecido. Eles colocaram algo dentro dela, e mesmo quando se foram, eles permaneceram com ela, a observando, sussurrando nos ouvidos dela tudo o que aconteceria. Bia sabia que eles iriam voltar e tirar tudo dela, e que nada poderia ser feito para evitar isso. Portanto, tudo o que ela queria era passar o pouco tempo que ainda tinha com Paul, durante a lua de mel dos dois. Por isso ela mentiu. Desesperado, Paul procura as chaves do carro para que eles possam ir embora. No entanto, sua esposa diz que eles não podem sair. Ela, desesperada, pede para que ele assista com ela de novo o vídeo de casamento dos dois. Nisso, um feixe de luz aparece. Bia diz que precisa esconder Paul deles, e antes que ele possa reagir, ela o nocauteia. Por fim, vemos Bia no meio do lago colocando Paul em um barco e prendendo uma âncora em suas pernas. Quando o marido acorda, ela explica que está tentando protegê-lo das criaturas, escondendo ele debaixo da água. Paul tenta escapar, mas já era tarde demais. Depois que o marido desaparece, a mulher vê seu corpo se deteriorar. A pele vai se descascando e os olhos adquirem uma aparência monstruosa. Aquela figura que um dia foi Bia assiste ao vídeo do casamento solenemente. E de repente, Annie, também com uma aparência aterradora, se junta a Bia. Em meio à escuridão, a misteriosa luz reaparece. As duas caminham em direção à luz juntas e assim acaba a história. Eu gostei bastante desse filme quando o vi pela primeira vez. Ele tem aquela pegada independente de um filme pouco conhecido, mas que cativa por uma história bem contada, que junta elementos de mistério e horror. Quando você coloca apenas a descrição da sinopse, ela já te chama a atenção. Ou seja, um casal de jovens vão para uma floresta e lá a mulher no meio da noite é encontrada pelo marido em um estado de transe, sendo que a partir daí ela passa a agir estranho, mas por alguma razão ela não quer contar o que se passou com ela. Eu gosto muito de filmes que te apresentam um mistério instigante como esse. Além, é claro, dessa questão inicial, a trama se desenvolve em horror corporal, um clima de paranoia e uma sensação de estranheza permanente, que de novo é tudo que a gente como fãs do terror gostamos. As atuações estão excelentes no filme. A Rosie Leslie, que você deve conhecer como Ygritte de Game of Thrones, entrega uma excelente performance. Eu digo mesmo pro parceiro romântico dela. O Harry Treadway é um cara meio bananão, sabe? Que percebe que tem algo errado, mas não tem pulso firme para resolver a coisa, o que faz com que ele acabe sendo dragado nesse mistério sinistro. Vou reforçar que a maquiagem e os efeitos de horror corporal estão excelentes, e é isto. Este foi Honeymoon de 2014. Diga aí nos comentários se você já viu esse filme, o que acha dele, ou se tem recomendações de longas que tenham essa pegada e possam ser abordados aqui no canal. Também deixe seu like se chegou até aqui, inscreva-se no canal para não perder os futuros lançamentos e me siga nas redes sociais. Alenart. Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!